Olá, estudantes! Eu sou a professora Darlinda Monteiro e agora vamos conhecer o objeto de conhecimento da nossa aula. Objeto de conhecimento, aula 3, reações químicas e suas equações. Detalhamento, reações de combustão, efeito estufa. Vamos à aula? Vou iniciar nossa aula de hoje com esta pergunta. Você já percebeu como a temperatura da Terra vem mudando nos últimos anos? Talvez você já tenha percebido, né, que tem dias que estão mais quentes, as chuvas mais intensas, ou que em algumas regiões elas enfrentam secas por mais tempo do que o normal. Esses sinais não são apenas coincidência. Eles fazem parte de um fenômeno global chamado mudança climática. Mais calor, mais enchentes, secas prolongadas. Tudo isso, gente, está ligado ao aumento da temperatura média do nosso planeta, conhecida como aquecimento global. Esse aquecimento tem sido acelerado pelas ações humanas, como o desmatamento, o uso excessivo de combustíveis fósseis, como petróleo e carvão, e o descarte incorreto de resíduos. Agora, vamos falar um pouco, né, sobre o efeito estufa. Percebemos, né, que a Terra ela está com a temperatura muito alta, né? E que isso está acontecendo aí nos últimos anos, não é verdade? Como eu já disse, tem momentos que o dia está muito quente, tem chuvas fora de época, e queimadas intensas, que são sinais que algo está acontecendo com o nosso clima. Essas mudanças, elas estão ligadas a um fenômeno natural, chamado de efeito estufa. O efeito estufa, ele é essencial para a vida do planeta, mas que tem sido intensificado pelas ações humanas. Agora, vocês vão assistir um vídeo e esse vídeo vai falar sobre como é esse funcionamento do efeito estufa. Vamos assistir! O que é o efeito estufa? É um fenômeno natural de extrema importância para a existência de vida na Terra. É responsável por manter as temperaturas médias globais, evitando que haja uma grande amplitude térmica e possibilitando o desenvolvimento dos seres vivos. Como funciona? A radiação solar chega à Terra aquecendo a superfície do planeta. A superfície da Terra irradia parte dessa energia de volta para o espaço, na forma de radiação infravermelha. Os gases de efeito estufa na atmosfera absorvem uma parte dessa radiação e a emitem de volta para a superfície da Terra, mantendo o calor na atmosfera e assim aquecendo o planeta. Assim, graças ao efeito estufa, a temperatura média da Terra permanece em 15 graus Celsius. O nosso planeta é mantido aquecido e não há uma grande variação de temperatura entre o dia e a noite. Isso permite
a manutenção da vida. Esse efeito natural, ele é essencial para a manutenção de temperaturas adequadas à vida. No entanto, quando as emissões de gases de efeito estufa aumentam devido às atividades humanas, como queima de combustíveis fósseis, desmatamento e industrialização, o efeito estufa é intensificado, o que resulta no aquecimento global e mudanças climáticas. Esse fenômeno tem levado ao aumento da temperatura média global, causando derretimento das calotas polares, elevação do nível do mar e eventos climáticos mais extremos, como furacões mais intensos e secas severas. Muito bem, então no vídeo a gente viu, né, o que é o efeito estufa e como funciona, né? E a gente viu a função do efeito estufa, que é o aquecimento, né? Manter a temperatura ideal do nosso planeta. Existem duas fases do efeito estufa. Vamos conhecer a primeira, que é o efeito estufa natural, né? Que é um fenômeno necessário, é um fenômeno natural e tem uma importância, né, para a existência da vida da Terra. E qual é a função do efeito estufa natural? É manter as temperaturas médias globais. O que ele faz? Ele vai evitar que haja uma grande amplitude térmica, possibilitando o desenvolvimento dos seres vivos. A outra fase do efeito estufa é chamado de intensificado, tá? O intensificado, gente, ele ocorre devido às atividades humanas, ou seja, às ações humanas. Porque muitas dessas atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis, de carro, de usinas, de indústrias, desmatamento e agricultura intensiva com a criação de gado, né? Tudo isso daí é lançado para o atmosférico e aí ocorre aí um excesso dos gases do efeito estufa, tá? O que acontece? Há um aumento, né, desses gases e esses gases estufa, eles vão provocar o quê? A retenção de mais calor e o aquecimento global. E aí nós temos um esquema, né, aonde a gente vê essa diferença aí do efeito estufa natural e do efeito estufa intensificado, né? O efeito estufa natural é um fenômeno natural e necessário, nós já vimos, para a existência dos seres vivos. É responsável, né, em manter a temperatura da Terra adequada à vida. Ele tem uma concentração de gases na atmosfera, mas essa concentração, gente, é estável. Já o efeito estufa intensificado, ele causa o aumento da temperatura média do planeta. Então, essas altas concentrações desses gases, eles são emitidos por ações humanas, por as atividades humanas, como as queimadas, né, o uso de combustíveis fósseis, tá bom? E aí prejudica o planeta Terra, ok? Observe essa imagem aí que traz informações bastante importantes para a gente. Existe um alerta, gente, da Organização Meteorológica Mundial, que é uma agência da ONU,
que fez um estudo, tá? E aí concluiu que em 2022, o nível de gás carbônico, como vocês podem observar na imagem, foi 50% maior que o registrado antes da Revolução Industrial, tá? E isso, gente, continuou a crescer, tá? Em 2023, essa concentração aí. Esse comunicado, né, dessa organização afirma que, apesar de décadas de alertas da comunidade científica, de milhares também de páginas de relatórios e dezenas de conferências sobre o clima, ainda estamos caminhando na direção errada. Né? Então, fica aí uma reflexão, né? Alerta se tem, mas ainda não se faz, né, as ações necessárias. Vamos ver o que são os gases do efeito estufa. Os principais gases do efeito estufa são o dióxido de carbono, ele é o mais conhecido e abundante. Ele é gerado principalmente pela queima de combustíveis fósseis, né? Esses combustíveis fósseis são o carvão, o petróleo, o gás natural e também pelo desmatamento. Ele é o principal responsável pelo aumento da temperatura global. Mas existe um outro, o metano. Ele está em pequena concentração na atmosfera, mas ele é muito eficiente, olha aí, em reter calor mais do que o gás carbônico. E ele é emitido durante a produção de gás natural, na agricultura. Quando a gente fala agricultura, sim, gente, principalmente pela digestão de animais ruminantes e também no processo de decomposição de resíduos orgânicos em aterros sanitários que produzem aí esse gás. Temos os óxidos de nitrogênio, são produzidos principalmente por atividades agrícolas, com o uso de fertilizantes. Também ele vem da queima de combustíveis fósseis e de processos industriais. E ele contribui tanto para o aquecimento global, como para a formação de chuva ácida, né? Então, ele traz aí duas consequências. E agora a gente vai ver aqui uma imagem bem interessante, que também traz informações, né? Em relação, gente, ao aumento da emissão de gases de efeito estufa aqui no Brasil. Só que em 2021, tá? Esses dados. Então, esses dados, eles são coletados pelo Observatório do Clima, que revelam que observem, olha, que a destruição da floresta amazônica e de outros biomas, como Cerrado e Mata Atlântica, responderam por quase metade das emissões, né? Isso equivale ao que um país industrializado como o Japão polui em um ano. Então, houve muito desmatamento em 2021, como a gente pode perceber. Não só na nossa região, mas em quase todos os biomas no Brasil, né? Aí a gente, olhando aí os dados, a gente vê que a agropecuária, puxada pelo crescimento do número de bois no pasto, aparece em segundo lugar, né? 25% das emissões. Depois vem a indústria e vem o setor de energia, né? Esses dois setores aí também registraram aumentos expressivos aí do aumento da emissão de gases do efeito estufa. Agora, a maior estiagem dos últimos 90 anos secou um reservatório em 2021, viu? Aí, o que fez? Levou o Brasil a consumir mais energia, mais poluente, que é as termoelétricas. Então, foi necessário ligar as
termoelétricas. E aí o que fez, né, quando ativou as termoelétricas? Houve um aumento da queima dos combustíveis fósseis. E as emissões desse setor da economia foram as maiores dos últimos 50 anos, né? Que informações importantes aí para a gente perceber, né, como é que está aí ocorrendo essas mudanças. E aí, professora, quais são as consequências desse aquecimento global no mundo? Observem aí, ó, nessa imagem. Gente, houve em 2022 a 2023 ondas de calor na Europa. Por isso que a gente está vendo aí as pessoas, né? Aí é na França, né? Morrendo de calor e se refrescando, né? Aí, gente, vocês sabiam que as temperaturas, elas ultrapassaram 45 graus Celsius. E essa temperatura, ela foi registrada nos países da Espanha, França e Itália. Também, gente, na Europa, houve muitos incêndios florestais em larga escala e que levaram milhares de pessoas hospitalizadas e com problemas respiratórios e insolação. Então, isso já existem, né, gente? A gente percebe que já é uma realidade, que essa realidade aí, né, do aumento das temperaturas traz consequências para a gente. E agora eu quero falar aqui também de uma outra consequência, que é o derretimento das geleiras, né, das calotas polares, que é um dos efeitos mais visíveis das mudanças climáticas no planeta. As temperaturas na região do Ártico têm aumentado mais rapidamente do que em outras partes da Terra, o que faz com que grandes áreas de gelos se derretam a cada verão. Esse fenômeno traz sérias consequências para o equilíbrio ambiental e para a vida de espécies que dependem do gelo, como os ursos polares. Esses animais, eles dependem do gelo marinho para caçar, descansar e se reproduzir. O desaparecimento gradual do gelo polar coloca os ursos polares em risco de extinção. Eles se tornaram um símbolo global dos impactos das mudanças climáticas. Proteger essas espécies significa agir agora para reduzir as emissões de gases do efeito estufa, conservar o Ártico e repensar o modo como consumimos e produzimos energias. Em 2023, aqui no estado do Amazonas, tivemos, sabe o quê? Uma seca histórica, gente. Olha, observem essa imagem. Então, o Rio Negro, ele atingiu o mais baixo dos últimos 120 anos, né? Um nível muito baixo. Secou, bem dizer, né? Não só o Rio Negro, mas em algumas regiões, aí, em alguns interiores, né? E isso não foi legal, porque impactou as comunidades ribeirinhas, principalmente no transporte fluvial e na fauna local. Muitos peixes e até botos foram encontrados mortos. E agora nós vamos assistir um vídeo, e esse vídeo ele vai trazer uma informação sobre os incêndios espontâneos em florestas. Vocês sabiam que existem
incêndios espontâneos em florestas. E aí eu trago esse vídeo, né, com essas informações para que você possa conhecer, né, como que esse fenômeno ocorre na nossa natureza. Vamos conhecer. As florestas são essenciais para o equilíbrio do clima na Terra. Elas purificam o ar, regulam a temperatura e abrigam inúmeras formas de vida. Mas nos últimos anos, o planeta tem enfrentado ondas de calor cada vez mais intensas, resultado do aquecimento global. Com o aumento das temperaturas e o clima mais seco, a vegetação perde umidade e se torna altamente inflamável. Nessas condições, reações químicas naturais podem liberar calor suficiente para causar incêndios espontâneos, queimando solos, árvores e vidas. Esses incêndios não são apenas consequência das mudanças climáticas, mas também agrava ainda mais o problema, liberando grandes quantidades de gases do efeito estufa, como o dióxido de carbono, que intensificam o aquecimento da atmosfera. Compreender esse ciclo é fundamental para refletirmos sobre como as ações humanas e os fenômenos naturais estão interligados. O que podemos fazer para proteger nossas florestas e o futuro do planeta. Olha aí, gente, quantas informações importantes, né? Até os incêndios que ocorrem, né, naturalmente na floresta está sofrendo alterações devido, né, esse aumento da temperatura, esse aquecimento que está ocorrendo no nosso planeta, né? A gente viu que são reações espontâneas, né? Dependendo do bioma, né? Pode ocorrer, só que está ocorrendo com muita frequência, né? Tudo isso vem das consequências do aumento da temperatura. E quais consequências são essas, né? Eu falei de 3 consequências. Eu falei sobre o desmatamento, que a gente viu em alguns dados, né? Alguns relatórios de órgãos responsáveis em relação ao clima, observatórios também, que uma das maiores causas do aumento dos gases de efeito estufa é o que? É as queimadas, começa com o desmatamento, depois começa com as queimadas. A gente percebeu que no Brasil não ocorre só as queimadas na floresta amazônica, ela também ocorre em outros biomas, né? A gente percebeu. Existiu aí um ano que houve uma queimada, né, gente, constante em várias partes de alguns biomas, que saiu aí aumentando a concentração do gás carbônico, que é um dos gases do efeito estufa, né? E a gente percebeu aí, né, em vários locais esse aumento, e até o aumento desses incêndios aí espontâneo, né, devido a essas consequências. Então nós temos aí, né, o desmatamento. Depois nós temos, em segundo lugar, a agricultura, né, a gente percebeu. Depois a gente tem aí, né, o que acontece? O aquecimento global faz com que em algumas partes, né, haja evaporação muito rápida, né, da água, e aí tem que ativar as termoelétricas, e as termoelétricas elas consumem muita energia. Além de consumir muita energia, elas também liberam para a atmosfera
é o gás carbônico, que é um dos gases mais responsável aí em aumentar a concentração dos gases do efeito estufa, né? Depois dele, nós temos aí o metano, né? O metano que é produzido na agricultura também, né? O excesso de os bois, né? Temos também aí os óxidos de nitrogênio, que além do efeito, além de ajudar, né, no aumento da temperatura, esses gases também podem provocar a chuva ácida. Então, vai gerando problema em cima de problemas. E um alerta aí, né, que eu trago na nossa aula, que é em relação aos ursos polares, né? Que está ocorrendo aí o derretimento das geleiras lá no Ártico, né? E com isso está criando aí um problema ambiental, né, para os ursos polares, porque eles dependem daquele habitat para sobreviver, para reproduzir, né? E com esse aumento eles estão sendo afetados. Então, a gente percebe aí que é um problema mundial, né? Não é um problema só de um local, mas é do mundo. Todos estão envolvidos nesse processo e cabe a gente aí fazer reflexão, né? Querer fazer essas mudanças, o que se pode fazer para que esse aquecimento aí possa diminuir e assim fazer com que a gente possa ter uma qualidade de vida, porque a gente já percebeu que isso aí vai estar interferindo na nossa qualidade de vida. Porque além dessas consequências do aumento do rendimento das geleiras, a gente percebe também secas, chuvas intensas que estão destruindo tudo, né, gente? As chuvas intensas, furacões também a gente percebe com essas consequências, tá bom? E lembrando também que o efeito estufa, foi o que foi falado na aula de hoje, né? Tem duas fases, o efeito estufa natural e o efeito estufa intensificado. O efeito estufa natural é um fenômeno necessário porque mantém a temperatura do nosso planeta. Tá bom, meus queridos? E assim eu encerro a aula de hoje.